Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Em julho de 2023, a BBC 1, a mais importante delas, apresentou uma minissérie de 4 episódios de crime na vida real que é tão difícil de assistir, tão triste, mas tão respeitosa, né, o máximo possível para com as vítimas. E a gente já sabe quem serão as vítimas antes de começar a minissérie, porque já começa assim, dedicada à memória de Peter Farquhar e Anne Moore Martin. Então, os dois idosos que a gente vê, a gente sabe que vão morrer, tá? E em termos assim de produção, você sente um clima de luto nos 4 episódios, que são assim muito complicados, porque envolve muita tortura psicológica, né? Gaslighting, um vagabundo lá que levou esses velhinhos vulneráveis, solitários e extremamente religiosos a acreditarem nele, mas também a acreditarem que estavam tendo visões, mediante o uso de drogas, tal. É bastante triste, mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Foram 2 vítimas, né? Esse Peter Farquhar era um homem de quase 70 anos que estava se aposentando. Ele era um professor de literatura inglesa, romancista e um intelectual, mas assim extremamente solitário. E como ele era religioso, muito convicto, ele lutava internamente contra a sua homossexualidade, né? Ele se punia dizendo que não tinha direito a ser amado, como que alguém vai me amar? E aí um aluno dele que é assim, bonito, totalmente religioso, entende de poetas românticos, enfim, um cara que estava falando o que ele queria ouvir, um cara que preenchia as necessidades desesperadas dele, né, que é um cara solitário. Claro que o Peter se apaixona, o moço usa um crucifixo enorme e tal. Isso é o primeiro episódio. Logo depois que eles começam a ficar juntos, né? E o cara, assim, o professor fala: Não, eu não quero sexo. O cara, sim, eu entendo. E, né, o moço mais jovem, e todo obsequioso, fazendo bastantes xícaras de chá, né? Estamos na Inglaterra, só que essas xícaras de chá vão conter droguinhas. No segundo episódio é a mesma coisa com uma mulher que na verdade praticamente é vizinha do Peter, né? Já octogenária, que também estava vulnerável, também era devota religiosa, e esse moço se fazia então, no caso dela, como um ajudante de igreja, ele frequentava a igreja, e no caso do gaslighting, né, da tortura psicológica dessa mulher, vai envolver até mensagens no espelho escritas com batom, que ela, na sua devoção, atribuía a Deus. Só que uma coisa que o show faz, não só respeita essas vítimas, mas também respeita a sua fé. O show não tira sarro, né? Como se isso fosse a causa, e também essas 2 pessoas não são feitas como pessoas burras. Como que caíram nisso? Elas inclusive se questionam, especialmente a mulher. Eu nunca achei que fosse acontecer isso comigo, mas não, elas não são burras, elas são vulneráveis, elas estão sozinhas. O terceiro e o quarto episódio são dedicados aos efeitos que isso tem na família imediata dessas pessoas, no irmão do Peter, né, e na sobrinha da Anne, e também a investigação, né, os detetives ficam assim muito assim perturbados, a história é perplexa, é tristíssima, né, são idosos e estão sozinhos. E no quarto episódio a gente vai ver o julgamento, tá? Que aí você vai ter algumas coisas de bastidores, como funciona o tribunal inglês, coisas que eu não... Geralmente em série inglesa de julgamento, eu sempre vejo já na hora do julgamento, eles colocam um pouco antes. E os atores estão sensacionais. E o cara que faz o bandido lá, né, o assassino vagabundo, ele é realmente de dar medo, sim. Se você não, sei lá, não ficar muito ligado, você vai até achar que o ator não é muito bom, porque parece que ele está transmitindo nada, e eu acho que é isso mesmo que era. Ele é totalmente vazio de empatia, né? Ele era uma carapaça que dentro dela ele habitava quem ele queria, personagens para conquistar aquelas pessoas. Então tem uma hora que ele
o cara que entende de literatura do romantismo, outra hora é o devoto religioso, o cara que está trazendo chá, só que outra hora ele é o cara que fala assim pro irmão de dos velhinhos: olha, teu irmão está bebendo demais, ou seja, está construindo, né, os passos para que as pessoas de fora achem que aqueles velhinhos, na verdade, estavam ficando loucos, estavam bebendo demais, enfim, é o gaslighting dele, todo o teatro. E a gente vê também pedaços dele sozinho, curtindo rap, e claro, como é uma coisa da vida real, a gente vai ter algumas coisas que, se fossem ficção, você falava: como é que alguém guarda um diário que está se incriminando? Mas uma pessoa narcisista fez e faria isso mesmo, tá? E assim, uma outra coisa que pode parecer meio estranho para algumas pessoas é o seguinte: eles não dão profundidade, explicação da onde que veio o assassino, da onde que veio esse vagabundo e tal. Eu acho que a ideia do show é fazê-lo assim, o mínimo possível. Ele fez isso, ele era um cara vazio. Não interessa mostrar de onde ele veio, interessa mostrar que essas vítimas não eram pessoas bobinhas, essas vítimas tinham pessoas que as amavam, por isso que vai ter o impacto na família, né, mais imediata, que é uma coisa que eu achei muito interessante. Então é assim, no máximo que dá para fazer em termos de respeito às vítimas, aos assassinados, aos velhinhos, isso foi feito na série. É aquela história, gente, true crime, né? Sempre vai ter o seu lado sensacionalista, só se a gente escolher não ver as séries, mas sempre vai ter, porque na verdade, quais são as histórias escaladas para serem dramatizadas? As que renderam mais sensacionalismo, mais sensação nos jornais. Aí você vai ter os tabloides tentando explorar toda aquela coisa. É uma série bastante boa, no sentido de... só que difícil de assistir, dramaturgicamente muito boa. A trilha sonora envolve muita música de igreja, né? Muita música coral, música clássica. Então, assim, é um grande show, mas vai demandar um bom estômago de quem assistir, porque imagina o terror daqueles velhinhos que tiveram que passar, caíam da escada, né? Porque foram meses dessa tortura psicológica e desses dois idosos achando que estavam doidos, né? Porque estavam sendo drogados. Horrível a história, mas muito bem contada e respeitosamente contada. Tchau.